Bem, pessoal, eu sou Alexandre Lima, eu estou aqui gravando essa entrevista com a Kathleen para o nosso canal clinicadealtaperformance.com. A Kathleen é uma gaúcha que está no Rio desde os 3 anos, dermatologista, muito conhecida no público por ser uma dermatologista de grandes artistas, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Preta Gil, mas antes disso, a gente estava aqui conversando um pouco e ela falou justamente de como começou essa história. E aí eu queria saber isso, Kathleen, como que você começou a sua história na medicina, como que você começou a história de se tornar a dermatologista de pele negra? Então, na verdade, eu fui fazer medicina por causa do meu pai. Meu pai é médico, dermatologista, e ele sempre desde pequena falava para mim, você tem que ser médica, tem que ser médica. E aí eu fui fazer medicina e me achei, amo o que eu faço. E aí eu ia fazer pediatria. E aquilo que a gente estava falando antes, eu acho que eu sempre fui muito empenhada em relação aos meus pacientes, independente agora que são pele negra, e eu sempre fui empenhada. Então eu me lembro que eu dava plantão, e aí eu chegava no plantão, limpava todas as macas, mandava dar banho nas crianças, limpava a minha mesa, botava bom ar. Eu sempre tive esse cuidado, porque eu acho que o paciente ele merece o melhor, independente da sua classe social. E aí eu ia fazer pediatria. Só que depois de um plantão de 24 horas, no carnaval, e que faltaram os médicos, e eu fiquei a única médica, assim, o médico não apareceu no plantão, e aí a gente sabe que o médico, quando ele tá no plantão, ele não pode ir embora, senão, né, tinha processado. E aí eu fiquei no plantão sozinha, e atendi 300 crianças, e cheguei em casa exausta, cansada, porque eu fiquei 24 horas acordada, sem comer e tal, e totalmente desequilibrada. E aí o meu pai chegou e falou assim, para, não faz pediatria, faz dermatologia que você vai ter qualidade de vida. Eu falei, tá, até parece. A dermatologia surgiu do meu pai falando para mim, para eu ser dermatologista. E aí eu comecei estágio na Santa Casa, fiquei 2 anos lá, depois eu passei para a Federal Fluminense, fiz mais 2 anos, então eu fiz 4 anos de dermatologia. Depois eu fiquei uma necessidade porque eu sempre gostei de doença, pereba, psoríase, líquido plano. E aí, quando eu fui trabalhar no consultório do meu pai mais uma vez falou assim, minha querida, você tem que fazer estética. Porque eu atendo várias pessoas que querem fazer alguma coisa, toxinas, e você não sabe, minha filha. Eu falei, eu acho meio chato. E aí eu fui fazer medicina estética. Não tem problema nenhum falar isso, porque hoje em dia você vê os dermatologistas dando aula, mas na minha época, quando eu ia fazer um curso de toxina botulínica, eu tinha que comprar, né? 50 frascos. Imagina, estava começando. Então, eu acho, é isso que eu estava falando na palestra, eu acho que se nós tivéssemos se unido desde o começo, não teriam outros profissionais que não são médicos se dizendo dermato funcional, sendo que nós dermatologistas somos as pessoas mais aptas para tratar a pele. Então, eu fui fazer medicina estética e em 6 meses eu já virei professora, porque dermatologista tem toda a noção. Aí eu fiquei durante um tempo e aprendi, e aí nesse meio tempo as pessoas me mandavam muito paciente para dentro e falavam, quer que trata a pele negra porque ela é negra. Eu falava, gente, não tô entendendo isso. O conhecimento é o mesmo, né? Na minha, aquela coisa até... Você tinha um pouco mais da vivência, claro, né? Não, eu acho assim, eu não tinha essa visão, porque como eu acho que nós negros, a gente está tão viciado em ver livros só pro branco, você nem tem a noção de que realmente a pele negra, eu não tinha essa noção. Quando veio para mim, eu comecei a ver que era totalmente diferente. Comecei a fazer peeling, aí manchava, fazia laser, queimava. Eu comecei a ver que realmente era totalmente diferente. E aí eu fui fazer cursos fora. Fui fazer curso nos Estados Unidos, fui fazer curso na França, fui fazer curso, fui aprender laser da e tal. Formação. E aí fui ver que realmente era totalmente diferente. Então, eu brinco que a pele negra, ela caiu no meu colo de uma maneira maravilhosa, de uma coisa que eu nem imaginava que fosse ser assim, pioneira no Brasil. E eu brinco que às vezes as pessoas, você pegou filé. Eu falo, eu peguei não, eu peguei aquilo que ninguém queria. E isso junta com a gente estudar, eu sou embasada, sou da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sou respeitada por muitos colegas, isso tudo junta. E aí você recebe menos pedras. E mesmo assim eu ainda tenho algumas pedrinhas que eu tenho que às vezes me desviar, porque faz parte. Mas aí é a tua consciência. Entendeu? Então não existe. Agora, se é uma emergência de você querer. Tô numa emergência. Você às vezes tem emergência sua psicológica. Você tá naquela emergência de querer ter atenção. Vocês preciso muito de ver. Eu falei, você tá carente, você quer bater papo, né? Aí o cara falou, então, agora não vai dar. Minha gente tá um pouco lotada. Vamos depois. Entendeu? Não dá. E o bom médico, o bom profissional, ele tem isso tudo.
Esse lado psicológico, esse lado de amigo, esse lado de... Eu gostaria que você desse, pensando num médico jovem, não necessariamente no dermatologista, né, que é a área que você atua, mas no médico que está começando, que está saindo da faculdade, que está saindo da residência, da especialização e vai montar um consultório. Qual o conselho que você dá para um sucesso, para uma pessoa ela conseguir construir a carreira dele com sucesso dentro daquilo que ele deseja? Eu acho que ele primeiro tem que amar o que ele faz, né? E amar o paciente. É aquilo que eu te falei, não interessa quanto o paciente vai te pagar, interessa o comprometimento que você tem com ele. Então, eu acho que a primeira coisa ele tem que saber o que ele quer. Ah, Kathleen, eu não sei se eu quero fazer pediatria, radiologia, mas dando plantão. Eu dei muito plantão na minha vida. Dei plantão em Piabetá, Magé, Belfor Roxo, São João de Meriti. Fiquei 7 anos no Exército. Entendeu? Então, eu me lembro que uma época, quando eu ia para lugares que não pagavam o que eu queria, eu falei, então vou para o Exército, que na época pagava bem, vai me pagar bem, e eu vou fazer uma boa medicina. Então, eu acho que você não pode se violentar nem violentar o paciente. Segue o rumo. Eu quero fazer isso na minha vida. O que você quer? Poxa, eu quero daqui a um tempo. Poxa, eu me lembro que na época do Exército era difícil. Eu não gostava de trabalhar no Exército. Eu falei, pô, o Exército eu vou... Burocracia muito grande, né? Muito grande, sabe? É muito desrespeito. Às vezes o cara que tem a patente alta não tem o mesmo valor que o soldado. E eu vivi em conflito. Mas eu falava para Deus, né? Eu falava, Deus, aqui tem um mistério na minha vida. Primeiro, não fazer diferença entre as pessoas. Segundo, fazer o meu melhor. Porque aqui mesmo a pessoa que era soldado, ele tinha um salário fixozinho. Então ele conseguia comprar os remédios. Então eu conseguia fazer uma boa medicina. Então, e nesse meio tempo, eu por exemplo, vinha a congresso, comprava os livros que são caros. Eu tenho uma biblioteca enorme, entendeu? Então você tem que ter proveito daquilo. E aí depois, aos poucos, eu fui largando, aí eu fui pro convênio, aí fui largando, aos poucos. Acho que você não pode, eu quero, já sei que nem fulano. Não, o teu destino é diferente de cada um. Né? Tem um caminho, é. E quando você fica olhando pro lado, a coisa não acontece. Eu acho que isso que você falou, né? Assim, não se violentar, não violentar o seu paciente e fazer o que você gosta, traçar um caminho, isso aí eu acho que realmente vai ajudar. Ser médico. A base de ser médico. Eu brinco hoje em dia, meus Instagram, as pessoas brincam que eu sou muito brincalhona, eu gosto de tirar foto. Eu sempre fui assim. Só que hoje em dia eu tenho 62 mil seguidores. Então, óbvio que eu apareço mais, mas eu sempre fui essa pessoa alegre, de brincar com os meus pacientes, sempre fui assim. É da minha personalidade, eu não me tornei assim. Clínicadealtaperformance.com. Siga o nosso canal. A Kathleen me deu a honra de ser a minha primeira entrevistada e eu vou buscar outros médicos também com esse perfil. Pessoas arrojadas, pessoas que têm um sucesso, mas o sucesso ele vem através de uma construção pessoal do médico, tá certo? Através do respeito do paciente e, claro, existem coisas que a gente pode fazer para guiar um pouquinho esse caminho, mas, acima de tudo, se respeite seu paciente. E seja ético, né? E seja ético. Ético, sempre. Isso faz diferencial da gente dos outros profissionais que não são éticos. Obrigado, Kathleen. Valeu.